Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e os discípulos foram de novo a Jerusalém. Enquanto Jesus estava andando no templo, os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os anciãos aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridade fazem essas coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso? E Jesus respondeu: vou fazer-vos uma só pergunta. Se me responderdes, eu vos direi com que autoridade faço tudo isso. O batismo de João vinha do céu ou dos homens? Respondei-me. Eles discutiam entre si. Se respondemos que vinha do céu, ele vai dizer: porque não acreditastes em João? Devemos então dizer que vinha dos homens. Mas eles tinham medo da multidão, porque todos de fato tinham João na qualidade de profeta. Então eles responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus disse: pois eu também não vos digo com que autoridade faço essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Sentemo-nos. Meus queridos irmãos e irmãs, os convidados desta noite, nossos irmãos que estão nos acompanhando também pelos meios de comunicação, hoje nós estamos celebrando a terceira noite do festejo em honra ao nosso padroeiro, que é Santo Antônio. Hoje também a liturgia nos apresenta a memória de São Carlos Luanga e 12 companheiros que morreram mártires defendendo a fé. Com ele foram mortos jovens queimados vivos. Após terrível sofrimento, foram coroados pelo testemunho de sua fé. Quem governava naquele período foi o rei da Uganda, em 1885 a 1887. Em meio às perseguições, peçamos a Deus o dom da fé. Porque esse grande homem, Carlos Luanga, e seus 12 companheiros foram mortos, queimados, vivos, defendendo a fé. Cada um com uma expressão totalmente diferente. Esse homem com esses 12 companheiros foram as últimas consequências defendendo a fé. Tinham convicção clara de quem eles estavam servindo, como nós. Nós servimos o Deus da vida, o Deus que é amor, o Deus que é esperança, o Deus que é vida. Foi esse Deus também que Santo Antônio acolheu e viveu os propósitos de Deus na sua vida, e que se estende de geração em geração e se estende até nós, essa nova geração. Porque nós somos um povo de fé, um povo que acredita, apesar dos sofrimentos, dos altos e baixos que enfrentamos, mas somos um povo de fé que acredita, que reza e que confia em Deus. No livro do Eclesiástico, esses dias, o relato do autor sagrado do livro do Eclesiástico. No primeiro dia ele falava sobre o poder da criação, o Deus Criador. Hoje nos relata sobre a sabedoria. A sabedoria, ele diz:
Ele bendiz ao Senhor através da sua juventude. Sempre pediu a sabedoria e, guiado pela sabedoria, sua vida teve grandes progressos. Por isso ele diz: glorifico a quem me dá a sabedoria, que é Deus. Assim procurei o bem e não serei confundido. Quem pratica o bem e guiado pela sabedoria que vem de Deus, não será confundido. Porque coloquei minhas mãos para o alto e me arrependi pelas vezes que eu ignorei. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração, como nos relata o salmista, o Salmo 18. Então, ele faz um grande elogio à sabedoria. A sabedoria é dom de Deus. Por isso que eu digo, todo homem e mulher, guiado pela sabedoria de Deus, ele faz coisas extraordinárias. Santo Antônio, guiado pela sabedoria que vem de Deus, ele viveu bem a sua fé, viveu para os irmãos, serviu ao Senhor em espírito e verdade. Eu digo, meus irmãos, a sabedoria é como a fé. Não é mérito nosso, mas devemos ter a humildade de pedir constantemente na nossa vida. O homem e a mulher, guiado pela sabedoria de Deus, ele faz coisas extraordinárias que até ele repensa: será que foi eu mesmo que fiz? Porque o homem guiado pela sabedoria, ele faz coisas bonitas, coisas perfeitas, coisas que edificam. Mas quem não é guiado pela sabedoria de Deus, ele faz o quê? Besteira. Ele estraga a sua vida. Então, o autor sagrado faz um elogio. Por quê? Porque ele acredita no Deus da vida, no Deus que nos dá tudo, no Deus que nos proporciona tudo. O Evangelho de Marcos, Jesus e os discípulos foram de novo a Jerusalém. Jesus ia constantemente a Jerusalém. Por que Jerusalém? Jerusalém, onde tinha o templo, onde o povo fazia muitas romarias, onde havia muitas concentrações, o povo ia lá para louvar e agradecer a Deus. O povo ia lá também quando nós vamos nos grandes santuários, nós vamos lá para rezar, não é? Para olhar a estrutura, o espaço, para ver as pessoas, para ver a expressão de fé das pessoas. A gente não vai lá só por curiosidade, não. Vamos lá para pagar um voto, vamos lá para agradecer. Então o povo ia constantemente, e Jesus retorna a Jerusalém junto com os seus discípulos. E lá ele é interpelado pelos doutores da lei, pelos anciãos, pelos homens que se reuniam, as autoridades que se reuniam lá no templo. Então, eles questionaram a Jesus, interpelaram Jesus, com que autoridade realizava muitas coisas. E Jesus os questiona: se o batismo de João vinha do céu ou dos homens? E eles discutiam. Se vim do céu, ele vai dizer que não acreditaram em João. Então devemos dizer que vinha dos homens? Eles tinham medo da multidão, porque eles tinham João na qualidade de um grande profeta. Então João Batista foi um grande profeta, um homem que revolucionou com sua humildade, com suas pregações, também com seu testemunho de vida, que clamava, que pedia ao povo que se convertesse e mudasse de vida. Daqui uns dias, agora nós estamos celebrando Santo Antônio, mais tarde vamos celebrar o que? São João, esse homem de muitas virtudes, um homem que preparou os caminhos do Senhor, e agora ele é também questionado. E Jesus, porque João também tinha um grupo dos seus discípulos que ele acompanhava, Jesus tinha um grupo dele, e João Batista, mas João Batista pregava o que? A conversão, preparando o povo para o batismo, para a conversão, para mudar totalmente de vida. Então, por que questionavam Jesus? Porque Jesus falava com autoridade. Depois da sua ressurreição, acompanhando todos os fatos da vida de Jesus, o quanto Jesus fez só o bem. Jesus praticou só o bem.
Jesus curou, Jesus libertou as pessoas, Jesus falava com autoridade e realizava os milagres com autoridade. E era questionado, com que autoridade ele faz isso? Era o poder daquela época, o mesmo poder, como fala o livro do Eclesiastes, que tinha lá um rei, né, que comandava, que prendeu, que matou, que mandou queimar os jovens vivos. Também, na época de Jesus, também tinha toda uma estrutura, e Jesus fazendo o bem era questionado. Com que autoridade ele faz isso? Mas Jesus não respondeu. E nós sabemos o que Jesus realizou em toda a sua vida. Ele diz: o que eu faço não é obra minha, mas daquele que me enviou. Quem foi que enviou Jesus? Foi Deus, nosso Pai. O que eu realizo aqui não é mérito meu, mas é obra daquele que me enviou. É Jesus, Deus, nosso Pai. Então, ele era interpelado pelas autoridades, pelos doutores da lei, aqueles que entendiam. Então, Jesus vem nos ensinar que devemos ser orientados pela sabedoria que vem de Deus. Essa sabedoria que nos faz a gente ter uma vida feliz, uma vida santa. O homem e a mulher que é guiado pela sabedoria que vem de Deus, ele faz coisas extraordinárias. É assim nós seremos defensores da fé, da vida, assim como os mártires, como Santo Antônio. E aqui nesta terra nós temos a possibilidade e a liberdade de realizar a vontade de Deus em nossas vidas, assim como Jesus fez e nos ensinou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em forma de oração, vamos cantar a nossa ladainha de Santo Antônio.